A década de 80 foi realmente diferente. O mundo viveu um momento único de transformações e grandes novidades. Nas artes, na economia, na política, na moda e na tecnologia. Vimos grandes eventos acontecerem, mas também vimos fome e guerra, que sempre acompanham a humanidade. No Brasil, ela foi chamada de a década perdida, por causa da grave crise econômica vivida no país. Mas nem tudo foi perdido. O povo se uniu e lutou pela volta da democracia, pelo direito de votar para presidente. Lutaram pela democracia e pela liberdade. Mas ainda não era a hora. A nossa música ganhou um novo capítulo, com uma geração que tinha muita coisa a dizer. Ganhamos um ouro olímpico e um jovem brasileiro começava sua trajetória para se tornar uma lenda mundial. Mas no ano de 1984, um grupo de pessoas decide começar uma história diferente, provando que todos nós podemos iniciar histórias grandiosas. Eles iniciaram uma história que ultrapassará os livros, os registros eletrônicos e os arquivos de dados, tanto analógicos como digitais. Plantaram uma semente que está crescendo e dando frutos, frutos para a eternidade. A história que eles começaram vencerá o limite que será imposto à história mundial pelos novos céus e nova terra, e tornará 1984 um ano para a eternidade. Conheça agora parte dessas pessoas que, com ousadia, amor, fé e dedicação, plantaram a semente que gerou a primeira Igreja Batista em Itaparica. Meu nome é Osmira Maria de Souza Ramos, minha idade 74 anos. O meu nome é Marcelo Ferreira Amorim, vou completar agora em setembro 54 anos de idade. Meu nome é Iracema Ferreira Maciel, tenho 75 anos. Bem, meu nome é Iná Azevedo Henriques. Em setembro, eu completarei, se Deus quiser, com as bênçãos do Senhor, 80 anos. Eu sou Germano Henrique Pedrosa, tenho 67 anos hoje, né? Meu nome é Ruth Leve Larins Pedrosa e estamos aqui há 40 anos. Arilda Alves Martins, 79 anos e 7 meses. A Congregação Batista de Itaparica nasceu numa ideia de Teopombo Cristo da Silva e Paulo Louviano. Eu ajudei na construção da igreja, tijolos, tudo, colocar no lugar, e organizamos a congregação. Bom, eu, antes de vir para a igreja de Itaparica, tem uma história interessante que, quando a igreja estava em construção ainda, o meu tio era o eletricista e ele não tinha um ajudante para vir passar os fios, ele me chamava dia de semana, né? E na época era o Paulo Dias que conduzia toda a organização da igreja através da igreja do Ibis, né? E eu mudei aqui por perto, na Rodovia do Sol, vindo da igreja de Cobilândia, da primeira igreja batista de Cobilândia, onde que eu fiquei lá por um bom tempo. Nós chegamos aqui em 1984. Nós éramos recém-casados e nós morávamos aqui nas proximidades da congregação. E um dia o Paulo Dias, né, o irmão Paulo Dias, hoje, né, pastor Paulo Dias, convidou o Germano para que pudéssemos vir visitar a congregação. E aceitamos o convite e viemos um dia assistir o culto. Chegando aqui, nós fomos muito bem recebidos pelas pessoas que aqui já estavam, né? E o que nos motivou a voltar outras vezes. Eu cheguei
em dezembro de 1983. E eu mudei aqui para Vila Velha em 83, quando meu genro Edson e minha filha Nísia se casaram e vieram para cá, e meu marido quis vir com todos. Eu cheguei aqui em agosto de 1984. Bom, nós chegando, né? O grupo que se formou no momento aqui, como eu disse, cada um estava numa igreja, como estava distante e sabendo da propaganda, nós chegamos, um grupo alegre, né? Como eu disse, desbravador, com vontade de trabalhar, entendeu? Um grupo coeso, na verdade. O bairro aqui, inclusive eu trabalhava aqui próximo, aqui juntamente, na mesma empresa que o Paulo Dias trabalhava, eu trabalhava também, que era a antiga Cipasa, Frango Bom, né? Então eu tinha noção maior do bairro, né? Tinha um conjunto primeira etapa, segundas etapas, né? E em construção de novas etapas, né? A gente via assim que é um bairro que tinha tendência a crescer cada vez mais, né? Mas em relação aqui à área da igreja, nós encontrava-se até dificuldade, porque não havia assim nome de rua, sinalização, né? Era um acesso de estrada de chão aqui, não tinha pavimentação e uma iluminação precária que nos dificultava até vir à noite, né? Muitos irmãos até reclamavam. Mas, graças a Deus, o tempo foi levando e hoje nós temos essa maravilha de quase uma avenida na frente da igreja. Sei falar, irmãos, que quando chovia, ora só Deus mesmo, que era muita lama, né? Essa estrada de chão, a dificuldade crescia, mas vencemos a batalha. E a igreja praticamente aqui na rua, ela ficava quase, a congregação, né, quase que sozinha mesmo, porque não tinha, né, esse monte de residência que há hoje. Não tinha nada aqui. Tinha o supermercado, onde é o BH agora, que era o Milanese. Do lado dele, que era cheio de matinho, tinha um ônibus velho. Esse ônibus, não sei quem, fez de lanchonete. Então, o nome era Busbar. Era a única coisa que tinha ali. O resto não tinha mais nada, sabe? E estavam construindo o H12. Já tinham construído os outros e estavam construindo também a 7ª etapa e a 6ª etapa. E Coqueiral tinha já a pracinha, né? Tinha lá como fala? As barraquinhas de sanduíche, de hambúrguer. E nós vemos aqui algumas vezes os terrenos só cercados de arame farpado. Um capim assim seco, sabe? Assim, sabe? Porque muitos não davam nada por aqui, mas, enfim, a gente veio guiado por Deus. Aqui não tinha asfalto, era só rua com poeira. Quando chovia, barro, né? Aquele terreno foi a convenção que comprou e entregou para a igreja do Ibis. E a igreja do Ibis fez a congregação, levantando os tijolos, e ela foi crescendo, e o pessoal foi chegando, gente, louvor, tinha mulheres que gostavam de cantar, e era uma bênção, né? A igreja cresceu, por isso que eu falava que ela era um cantinho do céu, que todo mundo que ia lá queria ficar. Quando aqui chegamos, eu fui para a igreja de Santa Mônica, mas era muito difícil. De manhã, eu e minha filha, Neile, a caçulinha, na época, com 10 anos, nós íamos para lá pela manhã. Mas chegava à noite, era um pouco difícil. As outras adolescentes e a já casada, né, o Edson, que já tinha o apartamento deles, iam para 6 horas. E a gente ainda ficava se ajeitando para ir 7. Eles iam antes das 6. E
Aí, quando a gente ia para o ponto do ônibus, não vinha ônibus, que não tinha um terminal, ainda mais domingo, né? Então, a gente ficava lá horas e horas e voltávamos para casa. Aí meu marido, não foram? O ônibus não passou? Tudo bem. E eu chorava e ficava triste e orava a Deus, Senhor, como é bom ter uma igreja no nosso bairro. Por favor, Senhor, me dá essa bênção de fazer uma igreja aqui. E chega um certo dia, uma menina da igreja de Santa Mônica, que os pais dela eram lá do Ibis, me falaram, Iná, o Ibis está construindo uma igreja, uma congregação lá em Itaparica. Falei, não, que bênção, aonde? Fica ali perto do Santa Mônica, do hospital. Falei, eu vou procurar. Todos os dias eu saía com meu marido à tarde, quando ele chegava, e a gente vinha procurar. E era aquele caminho assim, né? No meio de graminhas, e nada. A gente não achava a igreja, a gente pensava que era uma casa, e não achava a igreja. E aí eu voltava triste. Isso quase todas as tardes acontecia isso. Um dia ele falou, não fica assim, não fica nervosa, ansiosa. No dia da inauguração, aí nós vamos achar, porque vai estar muitos carros, né? Aí nós vamos encontrar. Não deu outra coisa. Um dia ia na padaria, né, comprar um lanche, passou a Kombi do Ibis anunciando. Eu cheguei em casa, meu bem, vai inaugurar a congregação. Ele falou, agora não vai dar tempo mais. Amanhã cedo você vai com a Nele. No outro dia falei, Nele, nós vamos acordar cedo. No outro dia acordei a Nele e nós viemos, né? Aí chegamos aqui, quando nós entramos, estava a Osmira e a Euzi, uma outra irmã que veio do Ibis, que vieram 50 irmãos do Ibis para iniciar o trabalho, né? Aí ela estava as duas lá perto assim, do púlpito, né? Tem uma congregação assim bem simples, né? Aí eu cheguei para elas duas e falei assim, olha, eu estou vindo de outra cidade, já tem quase um ano que eu estou aqui, e eu quero vir para aqui. Eu estou acostumada a trabalhar com criança, trabalhar com mensageiras. Na mesma hora, quase que nem terminei de falar, elas me pegaram e me colocaram naquela salinha onde os meninos ensaiam, não sei se continuam ensaiando, bateria ali, sabe? Aí me botaram ali com as crianças. Foi aparecendo mais gente para a igreja, a família do previdor, né? Sempre estava lá, a Iná, daí eu lembro dela, minha filha pertenceu à classe dela, das crianças, né? Enquanto congregação, como eu já disse, o grupo que já veio na inauguração, não cabia de muita gente, né? E dali parece assim uma coisa, um milagre, todo mundo já veio para ficar, entende? E foi se desenvolvendo, ninguém esperando por ninguém, mas todo mundo assim, se respeitando, se organizando, né? Na liturgia e tudo mais. E logo fomos assim, cada um de nós que prestando assim o nosso serviço. Eu, por exemplo, comecei dirigindo a escola bíblica dominical e a Iná começou dirigindo o departamento infantil. E assim foi crescendo, foi chegando gente, cada um para tocar e tudo mais. O trabalho foi rendendo. A igreja, ela tinha um trabalho de evangelismo muito assim dedicado naquela questão de culto na praça. Eu me lembro que no domingo tinha culto na praça, tinha aquela questão de você dar aqueles folhetinhos, né, no bairro, nas etapas, aí dividir no domingo, uma turma ia para uma etapa, a outra para etapa, depois todo mundo se encontrava. Eu me lembro que o culto, acho que era 19 horas, mas tinha ainda um culto antes do culto aqui no templo, a igreja fazia um culto na praça. Ia para o culto na praça, que era antes do culto na igreja, de lá a gente já ia para a igreja, para começar o culto,
e eles sempre pregavam, convidavam algum pregador, mas foi assim, foi crescendo, muito animado, né? Então, o que era feito aqui? Os irmãos eram convidados aos domingos, né, à tarde, a fazer a entrega de folhetos, né? Nós tínhamos também os cultos na praça principal do bairro, ali era entregue a palavra de Deus, eram também entregue folhetos às pessoas que estavam ali, e fazíamos também convites especiais, convite individual, pessoal. E quando eram assim programações, né, especiais como Natal, Páscoa, séries de conferência, a igreja usava de um recurso muito interessante, né? Alugava-se, contratava-se um som que era feito através de bicicletas, né? Então o rapaz saía pelas ruas do bairro convidando as pessoas para as programações da igreja. Ele andava por dentro das etapas ali, né, que é muito grande, um público, um alvo muito grande de pessoas, né, com aquela bicicleta e onde alcançava muitas pessoas, tinha uma frequência boa de visitantes. Pode acontecer muitos lances até gozados. Nós estávamos dirigindo um culto na praça de um bar e tinha um senhor já bem conhecido. O cara ele jogou uma pedra em nós e a pedra caiu no meu pé. Aí o outro cara que era juiz de paz queria mandar prender o cara. Eu falei, não, eu preciso desse cara. Deixa aí. Daqui um dia está lá na igreja comigo. E foi feito. Tinha os cultos, né, de oração de quarta-feira, tinha as visitações nos lares, a gente ia terça-feira para a igreja, orava e dividia em grupo de 2 e íamos fazer visita nos lares. De certa forma, né, o evangelismo era feito, né, mas sempre nós tínhamos visitante. Posteriormente, com a evolução, quando foi evoluindo, aparecendo bares nas redondezas, essas casas mais noturnas, então a gente percebeu que tinha assim, mais uma dificuldade no evangelismo, mas era muito bem recebido nas residências, tinha culto nas etapas, né? E dava um bom resultado. Tivemos muitas conversões aqui na igreja de pessoas que foram atingidas ali por aquelas programações. É uma coisa interessante, muito linda quando Deus está no controle, na direção de tudo. Nós não medimos esforços, não procurava ninguém com diploma, expert, né, em evangelismo para colaborar, para estar à frente. Não, era a igreja, o trabalho evangelismo, trabalho de ar livre, relâmpago, antes um pouco do culto de 19h30, era direto, ninguém colocava empecilho, não. De criança a adulto íamos todos. E o evangelismo ficava também preso só ao evangelismo da igreja, praticamente. Não. Durante a semana eram feitos cultos de evangelismo nos lares e tivemos muita força da Sociedade de Senhoras na época, aquela vontade também de trabalhar. Eu senti uma coisa muito interessante, porque era uma vontade que não precisava de você estar assim, pedindo, implorando, e falando. Não, era espontâneo. Mas as famílias vinham e a escola bíblica ficava lotada. E todos trabalhando com o maior prazer, com a maior alegria. E assim foi crescendo o nosso trabalho. Começou com a casinha lá embaixo, não? Aquela casinha pequenininha, mas a casinha enchia. E daí, passando alguns meses, já não estava mais cabendo as pessoas. Quando nós chegamos aqui, a igreja ela era uma parte onde que tinha um prédiozinho de 2 andares, que lá no fundo morava o zelador, né? O irmão Getro e a irmã Leia, e a igreja tinha uma parte na frente, somente onde que tinha algumas salinhas atrás, que eram dos embaixadores, mensageiros, e não tinha muitas salas para a escola bíblica dominical.
Aí o primeiro avanço que a igreja fez foi uma campanha de construir na parte superior, onde que aquela parte superior, se eu não me engano, fizeram umas 6 a 8 salas divididas. Foi com o pastor Edmilson ainda que fez as salas lá em cima, onde é a salinha da Olívia, onde é a sala lá branca, né? Fala, foi do tempo do pastor Edmilson. A salinha do pastor, né? Foi no tempo dele, só que está bem melhorado, mas tudo foi do tempo dele que fez. Agora, a questão mesmo de mudança, alteração, né, transformação, foi acontecendo assim, bem ao longo do tempo. Carlos Rubens, por exemplo, né, gosta de uma transformação, é de praxe dele. Então, depois a igreja chamou o pastor Carlos Rubens, que era um pastor construtor de igreja, né? Ele veio, mas ele achou também que não era o tempo da igreja construir, porque a igreja não tinha muitos recursos para a construção. Então, o que ele fez? Houve uma ampliação do templo, né? De pequena, mas ampliou mais. E houve também uma poupança, que foi a compra de um terreno, né? Ele falou que ia ser construída a casa pastoral, e depois, com a vinda do pastor Edson, ele vendeu a casa pastoral e iniciamos a construção aqui do templo. O Edson Messias, aí ele que deu um adiantamento bom na igreja, sabe? Nessa segunda expansão que nós já tivemos, eu me lembro muito bem que eu tinha assim recém-casado, né? E tudo era muito difícil naquela época. E aí o irmão Germano chegou e falou: olha, encomendei 2 caminhões de lajota, de baixo Gondô. E nós vamos pagar esse caminhão, nós vamos colocar esse caminhão aqui do lado e as pessoas vão ver chegar o material e vão começar. E eu me lembro muito bem que ele falou assim: olha, isso vai ficar marcado porque essas lajotas, toda vez que nós passarmos aqui, isso aqui vai ter asfalto, a gente vai lembrar o seguinte, ó, que os nossos filhos vão estar participando, hoje os nossos filhos já participam, e ele falou até os nossos netos, então vamos aguardar para que realmente a gente possa ver essa outra etapa. A minha mensagem é sempre aquela, gente, vamos firmar o nosso pensamento em Deus e orar para que a igreja cresça mais. E acho que ela precisa crescer mais. Turma de jovem, adulto, casal, né? Então, eu fico feliz de ver ela aqui ao hospital. Eu não esperava de ver. A gente vê uma igreja que tem condições de crescer ainda, né? Está no propósito da igreja, está no propósito de Deus, porque nós temos um bairro que ele é muito populoso, né? Um dos maiores da América Latina. Então a igreja tem a probabilidade, e eu confio, eu tenho certeza, né? Se nós nos pegarmos na palavra e na oração, isso aqui será um grande templo do futuro. Eu sonho que ali, naqueles terrenos, seja construída uma igreja maior, né? Um templo maior, e que tenha assim, local adequado para receber os visitantes, né? Ter uma escola dominical mais ampliada. Isso é meu sonho. Quando eu olho para frente, eu vejo assim que é uma igreja que realmente vai estar mais na vida das pessoas, vai ser uma igreja que vai fazer diferença na vida da membresia, porque a gente tem visto assim, cada dia mais, né, a pressão do mundo nas famílias, né? E a Igreja Taparica, ela tem uma essência muito boa e que ela não tem perdido, né? Que é a essência de fé, a essência de vitórias, a essência de estar presente, fazendo desafios à vida da pessoa, e que isso engrandece muito aquela pessoa que tem a dependência da fé, né? Eu sinto, imagino, e Deus continua confirmando isso no meu coração,
E ele, quem começou a boa obra, ele vai terminar. Essa igreja é uma igreja que tem uma história muito linda, juntamente com todos que aqui estavam no início e que duraram, né? Uns já partiram e outros continuam, talvez em outras igrejas. E os outros que estão aqui, eu sempre vejo aqui em Itaparica, agora PIB, né? Atualmente PIB, uma facilidade, Deus cuidando, como a galinha cuida dos seus filhotes, aquele cuidado especial com essa igreja. E eu vejo um futuro muito grande, porque tudo que acontece aqui é motivo de alegria. As pessoas passam por aqui, dificilmente não gostam, elas voltam. E é uma coisa que isso é de Deus, é negócio de Deus. E quero dizer que vale a pena servir a Jesus.